Mesmo assentado, irmãos, como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço-te que minha irmã venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: Faze retirar a todos na minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: Levanta-te e vá embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou ao seu moço que o servia e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas as coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que o teu servo faz a tosquia. Peço-te que com o teu servo venham o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho,
e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava na guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a compreensão dela, a vermos a gravidade do nosso pecado, o tamanho da sua graça, mas também, Senhor, contemplarmos a nossa responsabilidade. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Um grande erro que nós cometemos, meus irmãos, é achar que os nossos pecados só afetam a nós mesmos. Nós temos a ideia estranha de achar que o nosso relacionamento com Deus é tão individual que só interessa a nós e Deus, e que as pessoas ao nosso redor não tem nada a ver com isso, nada vai ser influenciado. Quando, na verdade, o que a Escritura nos mostra é que todas as pessoas ao nosso redor são afetadas, positiva ou negativamente, dependendo do nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, de santidade, as pessoas ao nosso redor são afetadas. O apóstolo Paulo vai nos lembrar de que uma mulher crente santifica os seus filhos no convívio, então a santidade dela afeta os seus filhos ao lado. Mas nós não podemos negar que o oposto também é verdadeiro, que os nossos pecados não afetam só a nós e o nosso relacionamento com Deus, mas que os nossos pecados afetam a todos que estão ao nosso redor. De maneira que Êxodo capítulo 34 vai nos lembrar de que o Senhor pune os nossos pecados nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Então nós não podemos achar que pecamos individualmente. Nosso pecado nunca tem consequência só sobre nós, ele tem consequência sobre o próximo. Mas principalmente, os nossos pecados têm consequências sobre os nossos filhos. Eu sei que o nosso amor pelos nossos filhos é muito grande, mas a forma como nós nos portamos diante de Deus faz muita diferença na vida deles. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. A história de Davi foi uma história muito bonita. Ele é ungido rei de Israel, e o Senhor cuidou de Davi todos os dias da sua vida. Mesmo sendo perseguido por Saul por mais de 10 anos, o Senhor esteve ao lado dele o tempo inteiro, o protegeu e o amparou. Com a morte de Saul, o Senhor entregou a Davi todo o reino, todas as tribos de Israel findaram-se achegando a Davi. Davi conquistou terras, Davi conquistou riquezas, Davi conquistou as tribos de Israel, tudo o que ele queria, conquistou todos os seus inimigos, tudo o que ele queria ele teve. Teve muitas mulheres e muitos filhos no processo, até que chegou a nós o capítulo de número 11.
E no capítulo de número 11 foi um parâmetro que nós vimos que já tinha acontecido antes. Davi sempre conquistava, Davi sempre enriquecia e em seguida arranjava mais mulheres. Era esse o padrão. A lascívia em Davi o contaminou desde o início. Ele toma para si muitas mulheres. Contrário ao que diz as Escrituras, que o rei não deveria ter nem muitos cavalos, nem muitas mulheres. Davi vai querer as duas coisas, tanto cavalos como mulheres. Poder de guerra e mostrar para o mundo sua força também por meio de um grande harém. É claro que a lascívia, ela nunca se contenta com o que já tem. Ela sempre vai desejar o que lhe é proibido. De forma que o capítulo de número 11 é uma declaração já óbvia de que Davi ia continuar desejando mulheres. Ele desejou uma mulher que ele não podia ter. Ele desejou a esposa de Urias. Para isso ele tramou, para isso ele organizou e matou um homem para poder ficar com essa mulher e esconder a gravidez que ela possuía. Ele foi desmascarado no capítulo de número 12, e nós vimos que o Senhor trouxe sobre ele um peso muito grande, porque Davi sabia exatamente o que deveria acontecer. Lembre que quando Natan contou a história sobre a cordeirinha, ele deu um veredito como juiz de Israel no versículo 6. Ele disse: pela cordeirinha, esse homem deve restituir 4 vezes. 4 vezes. E a resposta do Senhor foi: você é o homem que roubou a cordeirinha do seu vizinho. Você tinha todas as mulheres. O Senhor diz: eu te dei tudo o que você tinha. E se isso fosse pouco, eu te daria até mais. Mas não. Versículo 9. Você desprezou a palavra do Senhor. Você me desprezou. Versículo de número 10. Você então tomou uma mulher, matou o homem dela pela espada dos amonitas. Versículo de número 9. Por isso, uma série de condenações no versículo número 8. Versículo número 11. Suscitarei o mal sobre ti da sua própria casa, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao próximo, e assim por diante. A condenação era clara. Ele disse: vou morrer. Natan diz: não, você não vai morrer, você não será condenado assim, mas vai morrer gente sim. E o que vai acontecer é que, como ele disse que teria que restituir 4 vezes pela cordeirinha morta, por causa da morte de Urias, deveriam morrer 4 filhos de Davi. O primeiro filho de Davi já morre logo no capítulo de número 12. O primeiro filho dele com Betseba, Deus disse que a criança não sobreviveria, versículo número 14. Ele ora ao Senhor, ele jejua na esperança do Senhor usar de misericórdia. Mas a primeira vítima do pecado de Davi foi o filho bebê, recém-nascido de Betseba, que o Senhor matou de forma muito clara. A graça se manifestou na vida de Davi, porque ele se consola com Betseba. Betseba é chamada de a esposa dele no versículo número 24. Ele volta a conquistar no versículo número 26. Parece que está tudo bem, até que entra o capítulo 13. E agora vai iniciar um processo, até o final do livro, de nenhum dia de paz mais para Davi. Veja, era para tudo estar bem agora. Ele já conquistou terra, ele já venceu todos os inimigos, era só administrar. Mas devido ao seu pecado, as consequências estão nos filhos. Ele perdeu o primeiro filho com Betseba, ele vai perder Aminon no capítulo 13, ele vai perder Absalão e ele vai perder Adonias. 4 filhos mortos em decorrência da morte de Urias. Ele realmente pagou com 4 cordeiros a cordeirinha tomada. Capítulo 13, meus irmãos, o personagem principal ainda é Deus, mesmo que ele esteja escondido nas entrelinhas. É Deus agora cumprindo a sua palavra, porque o Senhor disse que iria fazer isso, que da própria casa iria suscitar sobre ele o mal. Então todas as ameaças do reino não viriam mais de fora, mas viria de dentro da própria casa de Davi. Então é Deus conduzindo a história para fazer valer aquilo que ele tinha dito. Mas ao mesmo tempo, mesmo que ele apareça pouco, é triste notar que o segundo personagem mais importante aqui no texto ainda é Davi.
Nada acontece aqui sem que Davi esteja envolvido. Olha que tristeza, nós vamos ver isso. Mas em seguida nós temos mais outros 3 personagens especiais. Todos eles filhos de Davi. 2 deles já nos são apresentados, aliás, 3 deles já nos são apresentados logo aí no versículo de número 1. O texto já começa falando do primeiro filho de Davi, chamado Absalão. Absalão, meus irmãos, nos foi apresentado lá no capítulo de número 3. Se você for dar uma olhada lá, no versículo de número 2 em diante, o texto vai dizer a ordem com a qual nasceram os filhos. O texto diz que em Hebron nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon. Então lembre-se sempre disso. Aminon, como primogênito, é o herdeiro natural ao trono. Ele é o substituto de Davi. Ele será o rei sobre Israel. Aminon significa o confiável. Ele é filho de Ainoã, a Jezreíta. Mas se você for para o versículo de número 3, no finalzinho dele vai dizer que nasceu também um filho chamado Absalão. Absalão é o pacificador, aquele que é o pai da paz. Ele é filho de uma mulher chamada Maaca. E Maaca era filha de Talmai, rei de Jesu. Então ele é filho de uma princesa. Absalão, então, é o segundo na sucessão do trono, e ele tem dupla cidadania. Ele é o sucessor no trono, tanto de Israel, por causa de Davi, como também na região de Jesu, porque o avô dele é o rei Talmai. Então, esse casamento aqui provavelmente foi um casamento de arranjo que Davi fez, porque esse rei Talmai, da região de Jesu, ficava ali na beira do mar. Então Davi provavelmente fez acordo com eles para ele permanecer naquela região e por isso casou com Talmai. E o texto já começa falando que tinha um rapaz chamado Absalão, que era filho de Davi. Mas o tempo inteiro a principal palavra que vai aparecer aqui não é filho, mesmo que de cara esteja dizendo que era filho. Mas a principal palavra que vai ser dita a partir de agora é irmão. Irmão é uma palavra que aparece o tempo inteiro aqui. Veja, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã. Ela era bonita. Ao que parece, era uma coisa típica da família. Provavelmente, a mãe dele era bonita, porque só fez filho bonito. O texto vai dizer que Absalão era um homem mais bonito que tinha na região. Era um homem fantástico de belo. Então, se ele era bonito, a irmã também era muito bonita. Então, foi uma boa genética aqui. Mas logo em seguida o texto diz que, além de Tamar, que era essa irmã de Absalão, o texto diz que havia Aminon, também filho de Davi. E aí vem uma tragédia, quando a informação ele se enamorou de Tamar. A grande tragédia aqui, meus irmãos, é justamente porque nós temos 2 filhos de Davi, chamado Absalão e Aminon, e nós temos uma filha de Davi chamada Tamar. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que a paixão que Aminon tem por Tamar, ela é assustadora, ela é avassaladora, ela é doentia. Mas eu quero que vocês prestem atenção que o que ele tem, na verdade, é lascívia por ela. Ele tem desejo carnal nela, justamente porque ele a viu e ele a desejou. Ela é muito bonita. E esse desejo que ele tem por ela é absurdo. Mas eu quero que você preste atenção que os pecados dos pais se expressam nos filhos, quando os filhos imitam o comportamento de pecado dos pais. Porque Davi era um homem lascivo. E o que Aminon faz é repetir o mesmo padrão de Davi. Ele também é alguém lascivo. E a tristeza do pecado manifestado dentro da casa de Davi é porque, do mesmo jeito que no capítulo 11 Davi desejou uma mulher que ele não podia ter, Aminon desejou também uma mulher que ele não podia ter. Ele era filho do rei, ele era o primogênito, ele era o herdeiro do trono. Ele podia ter qualquer mulher do reino e quantas mulheres do reino ele quisesse ter. Do mesmo jeito de Davi.
da mesma forma, mas não, ele quer exatamente aquela que lhe é proibida, e ela é proibida a ele porque ela é a irmã dele, ela é a irmã dele. Na verdade, meus irmãos, se você for para Levítico, capítulo de número 14, capítulo número 18, de onde eu tirei 14, não tenho a menor ideia. Vejam aí versículo de número 9, Levítico 18, versículo 9, diz assim: a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, ou seja, não interessa se é de ambos os pais ou se é filha de um dos pais, a nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, ou seja, no casamento ou uma bastarda, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez, a sua nudez não descobrirás. Então a ordem era muito clara, não podia haver em Israel casamento entre irmãos. Já tinha acontecido isso no passado, já. Abraão era casado com Sara e Sara era meio irmã dele. Mas na lei de Moisés, aqui está escrito, não pode casar. Mas ele tinha um segundo empecilho, ele não tinha acesso a ela. E ele não tinha acesso a ela, e por causa disso ele adoece. Note que as expressões do texto nos diz, versículo número 2, que ele adoeceu, ele angustiou-se, ele está em desespero por causa disso, e o texto diz, é porque ela era virgem. A impressão que a gente tem com a visão moderna é que ela era virgem, e por ser virgem ele não ia conseguir ter relações com ela. Não é isso não, é porque como ela era filha de Davi e virgem, essas moças elas eram reservadas e trancadas, elas não podiam sair do palácio, elas não ficavam passeando por aí não, elas eram guardadas por serem preciosas, e ninguém tinha acesso a elas, ninguém podia chegar a elas. Então ele podia ter visto ela numa reunião de família, mas ninguém chegava perto delas, por elas serem as filhas do rei, as princesas virgens, e elas eram usadas mais tarde, justamente para fazer esses casamentos arranjados, e assim. Então ela era muito preciosa, ele não podia, qual era a grande angústia dele? Ele nunca teria a chance de ficar só com ela, ele nunca teria a chance de se aproximar dela, porque ela era guardada dentro do palácio. Essa é a agonia dele, ele está angustiado e doente, e emagrecendo, o texto diz que ele está perdendo peso, por causa dessa angústia. Aparece então um homem sagaz, um homem esperto. A ideia de sagacidade aqui é de alguém que é muito sabido, um cara que é malandro, um cara que consegue dar nó em pingo d'água. Nós vamos ver ele agindo duas vezes. Ele age aqui no início, no capítulo de número 3, e ele volta a agir no versículo número 32. O nome dele é Jonadab. Jonadab é filho de Simeia, irmão de Davi. Então eles eram primos, e como primos, conversando, Jonadab chega para Aminon e pergunta: por que você está ficando magro desse jeito? Está doente? O que está acontecendo com você? O cara está depressivo, ele tem desejo por uma mulher que ele não pode ter, que ele não pode chegar perto. Mas Jonadab é muito sagaz, é muito esperto, e ele tramou uma maneira de Aminon ficar sozinho com Tamar. Qual foi a maneira? Finge que você está doente, fica de cama. Porque quando você, cara, já está com cara de doente mesmo, quando o rei vier te visitar, tu diz assim: olha, eu estou com fastio, não estou conseguindo comer nada, manda minha irmã vir fazer comida, que se ela fizer comida eu como. E sabe qual é o terrível aqui, meus irmãos? É que ele faz exatamente isso no versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se doente, veio Davi visitá-lo, e ele pediu: peço-te que minha irmã Tamar venha e preparem 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. E é aqui eu quero que você notem, que o rei Davi, uma pessoa extremamente sábia, inteligente, sagaz, é ele que autoriza. Veja, versículo número 7. Qual é a ação de Davi aqui? É Davi que manda Tamar para a casa de Aminon. É Davi que manda. Ela não iria sair do palácio jamais sem uma ordem do rei.
E por ser uma ordem do rei, ela jamais poderia desobedecer o rei. Foi Davi que agiu aqui. Porque Davi podia simplesmente ter dito: não, vamos arranjar outras pessoas, a tua irmã fica lá. Mas ele não vê um palmo na frente do nariz. E ele é o responsável por mandar a ovelha para dentro da toca do lobo. Ele é o responsável por isso aqui. Veja como o pecado é terrível. Contaminou um filho, fazendo com que ele fosse tão lascivo contra o pai, desejasse uma mulher que era ali proibida, do mesmo jeito que o pai, e tramou, usando o próprio pai, para executar esse plano. Foi exatamente isso que a moça fez. Ela veio, fez comida na frente dele. O texto diz que eram bolos. Alguns dizem que ele pediu um bolo específico em formato de coração, eu não sei. Mas não era necessariamente um bolo de forma, não. Era uma espécie de panquecas feitas. Assou 2 na frigideira, tudo quentinho na frente dele. Ele então tem uma atitude terrível. Manda todas as pessoas saírem do quarto onde elas estavam servindo, porque lembra, ele estava doente, em cima da cama. Mandou todo mundo sair. E quando todo mundo sair, versículo número 11 mostra que esse homem cheio de lascívia, ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas da mesma maneira como Davi, versículo número 9, que desprezou, do capítulo 12, que desprezou a palavra de Deus, da mesma maneira como Davi, que desprezou o próprio Deus no versículo 10 e tomou uma mulher que não era dele, Aminon também despreza a Deus, despreza a sua palavra e quer tomar uma mulher que não é dele. Ele diz assim: vem, deita-me comigo, minha irmã. Ele sabe que ela é a irmã dele. Ele não está negando isso. O tempo inteiro o texto fica dizendo: era irmão, era irmão, era irmão. E ele diz: minha irmã, deita-te comigo. Ela entra em desespero. Ela entra em desespero. E ela tenta negociar com ele uma saída para isso, versículo número 12. Ela tenta usar de argumentos para dissuadi-lo, porque o que ele quer? Ele quer, na verdade, ter relações sexuais com ela sem ser casado. E ela sabe que isso é pecado diante do Senhor por 2 motivos. Primeiro, porque a lei proíbe isso, deles terem relações sexuais antes do casamento. Então ele quer relações sem um compromisso do casamento. Em segundo lugar, ela é irmã dele. E era também proibido pelo texto que nós lemos lá de Levítico. Aí ele diz assim, ela diz assim: meu irmão, não me forces a isso. Veja que tristeza, uma irmã aqui sendo agarrada pelo irmão, e ela diz: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. A imagem é de Nabal, lá, esposo de Abigail, um doido, um louco, que faz o contrário do que a mão do Senhor manda. Ele está dizendo: meu irmão, não se faz isso, porque na verdade, meus irmãos, o estupro em Israel tinha uma punição severa. Ela sabe o que está para acontecer, e ela diz: não, meu irmão, não faça isso. O que é que a gente faz? Versículo de número 13, ela diz assim: porque o que eu faria com essa vergonha? Uma virgem, uma princesa virgem, sendo desvirginada desse jeito, ela não servia mais para casar, porque em tese ela já tinha sido casada. Então ela está sendo violada, ela não iria mais casar. Então ela diz: o que eu faço com minha vergonha? Para nós hoje, na nossa geração, vergonha não faz mais diferença. O povo hoje é sem vergonha mesmo. Mas existem alguns conceitos quando a gente fala em gravidade do pecado. Nós temos consequências diretas do pecado, e uma das consequências diretas do pecado é a vergonha. É a vergonha, a honra sendo manchada. Ela diz: o que eu vou fazer com minha honra? Eu vou perder minha honra aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos ignorar que não pode casar com a irmã, e pede para o meu pai. Ele faz assim: a gente não pode agir como louco, fala com o rei. O rei vai me dar em casamento a você. Ele disse: não, ela como que ela dizendo: eu não me nego a me deitar com você, mas vamos fazer do jeito certo, pelo menos. Fala com o rei, ele deixa a gente se casar, e aí você vai me ter. Mas
não me use antes de casar comigo, porque você vai destruir a minha vida desse jeito. Mas o texto diz que ele era mais forte do que ela. Óbvio, ele é um homem. E ele a violentou. Versículo 14 diz que ele a forçou e deitou com ela. Ele fez sexo com ela. Notem, meus irmãos, que ele age conforme o padrão de pecados do pai. Ele ignora a lei, ele ignora a ordem, ele ignora tudo, mas ele quer satisfazer os seus desejos lascivos. E, consequentemente, o texto nos diz que assim que ele fez isso, versículo número 15, ele sentiu aversão por ela, porque o que ele tinha por ela não era amor verdadeiro. Ele tinha desejo por ela ser bonita. E no momento em que ele consumou o ato, ele sentiu aversão por ela, ele sentiu nojo por ela. Ele acabou de se deitar com a própria irmã. E no nojo que ele sente por ela, o texto diz que ele sentiu por ela grande aversão, maior do que o desejo que ele tinha por ela. Então ele sentiu nojo por ela e fez a pior coisa que ele podia fazer. Porque a ordem lá no Antigo Testamento é que se um homem estuprasse uma moça, violasse uma moça, ele deveria pagar uma multa ao pai da moça e deveria se casar com a moça. Ok, o que ele deveria fazer agora? Pagar uma multa, e era alta, e casar com ela. Mas o que ele faz é justamente o oposto. O texto diz que ele sentiu aversão por ela e diz: levanta-te e vai embora. Essa expressão levanta-te e vai embora é uma expressão para divórcio. É quando o marido expulsava a mulher de casa e ela era uma divorciada, ela era uma rejeitada. E agora ela diz: isso é pior do que ter feito o que você acabou de fazer. Porque ter sexo antes do casamento era um pecado grave. Mas se já que foi consumado, vamos voltar para a lei, vamos fazer do jeito certo. Mas não, ele agora a despreza. Então ela não é só uma mulher violada, ela agora é uma mulher também rejeitada. É por isso que ela diz que isso é mais grave. Ela diz: não, meu irmão, porque maior é a injúria do que você está fazendo agora, me expulsando, do que a anterior. Mas eu quero que você note uma coisa. No versículo 7, ele dá uma ordem para o moço, dizendo: deita fora esta e fecha a porta após ela. Algumas versões têm: deita fora a mulher. Não existe essa expressão no texto hebraico desse jeito que está. Ele está dizendo: joga fora. Ele está dizendo: bota essa coisa para fora de casa. Expulsa esse troço daqui. Ele não a chama nem de pessoa. É impessoal aqui. Bota isso para fora. Ele sente nojo dela e expulsa ela de casa como se fosse uma coisa para fora de casa. Ela estava vestida como uma princesa, uma veste comprida, está lá, mangas compridas, colorida. Era assim que as princesas virgens se vestiam. Ela veio com a roupa que ela estava no palácio. E o moço de Aminon sabia que ela era uma princesa, porque mesmo que ele nunca tivesse visto essa mulher na vida, ele conhecia a roupa. E o texto diz: e ela estava vestida com a roupa de princesa, mas mesmo ela vestida com roupa de princesa, o moço expulsou ela da casa e trancou a porta. O que é que essa moça faz agora? Finge que nada aconteceu? Ela foi desgraçada. Para onde ela vai? Ela não pode voltar mais para o palácio. Por que não? Porque ela não é mais virgem. Ela não pode voltar para ficar junto com as outras irmãs. Para onde ela vai? Ela rasga a roupa de princesa, porque ela não é mais virgem. Ela joga cinza sobre a cabeça, em sinal de profundo desespero, coloca as mãos na cabeça e vai procurar o irmão de mãe e de pai que ela tem. Ela vai procurar Absalão. E aí nós descobrimos, meus irmãos, um segundo pecado de Davi expresso na vida dos filhos: a estratégia para o mal, a capacidade de planejar o mal com muito cuidado. Porque o texto nos diz que ela foi em desespero procurar a Absalão, e Absalão, versículo número 20, que era seu irmão, deduziu imediatamente o que tinha acontecido, porque ele não é nenhum bobo, pelo contrário, Absalão é extremamente inteligente e sagaz. E o texto nos diz que ele deduziu imediatamente, ele diz:
você está vindo da casa de Aminon? Ele deduziu o que aconteceu na mesma hora. Mas ela não volta para a casa de Davi. Quem acolhe ela é Absalão. Mas eu quero que você note que parece estranho. Porque o que Absalão deveria fazer naquela hora? Tomar as dores e tentar resolver o problema na hora. Era para Absalão ter ido lá e ter matado Aminon na mesma hora. Era para ele ter feito isso. Mas não. Quando ele sabe que foi Aminon, se fosse qualquer outro homem em Israel, estava morto naquele dia. Se fosse qualquer homem em Israel, Absalão teria matado na hora. Ele acabou de ter a irmã estuprada. Mas não. Quando ele pergunta, foi Aminon, o herdeiro do trono, aquele que vai reinar? Foi ele que fez isso? Minha irmã, diga nada não. Olha aí o que ele diz. Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão. Que ato caridoso, não é? Homem crente. Não, ele está planejando aqui. Porque quem está na reta é aquele que o impede de assumir o trono. E Absalão tem sangue real pelas duas casas. Ele tem sangue real de Davi, ele tem sangue real de Talmai também, da mãe dele, filha do rei Talmai de Jesus. Que coisa melhor seria Absalão assumindo o trono e juntando dois reinos num só? Já imaginou? Ampliava o poder. O que Absalão faz? Diga nada não. Ele é teu irmão. Não angustie o seu coração por isso. Ele a acolhe em casa, ela não vai mais casar. Ela está com a vida desgraçada. Ela não vai mais casar. Mas ele a acolhe em casa. O texto diz que ela ficou desolada na casa de Absalão. A vida dela acabou. Mas Absalão está cuidando dela. O texto nos diz, então, no versículo 21, que o rei ficou extremamente irado. Ele já ficou irado outras vezes. Por exemplo, ele ficou extremamente irado quando Natã contou uma história para ele no versículo 5 do capítulo 12. Então o furor de Davi se acendeu. Ele já ficou irado outras vezes. Mas de novo ele vai ficar irado, e nós vamos descobrir que Davi fica irado, mas não faz absolutamente nada. Nós vamos descobrir que ele não faz porque ele amava Aminon, e Aminon era o primogênito dele. Ele não iria punir Aminon. Ele não iria punir Aminon. O que Absalão faz? Versículo número 22. Absalão não falou com Aminon, nem bem nem mal. Ele não foi resolver nada. Ele simplesmente se intrigou. E o texto diz que ele odiava Aminon. E ele está esperando a hora certa. Ele herda do pai a capacidade de planejar a morte de alguém. Foi isso que o pai fez. Chamou o Urias, tentou fazer com que Urias escondesse a gravidez, embriagou Urias, mas Urias não caiu na tramóia, mandou uma carta pela mão de Urias, fazendo com que Aminon, os amonitas, matassem Urias. O que Absalão vai fazer? A mesma coisa. Olha como é que funciona uma vingança. Versículo número 23. 2 anos depois. Veja, Davi planejou a morte de um homem em questão de meses. Absalão passou 2 anos esperando a oportunidade, odiando Aminon, mas saboreando uma vingança que ia ser lenta. O texto nos diz que 2 anos depois, Absalão estava tosqueando em Baal-Hazor. Todo príncipe tinha sua região e dominava sobre uma região e tinha uma fazenda. E as tosquias de Absalão eram conhecidas. Mais tarde vai se falar de novo de uma tosquia. Ele fazia uma festa tão grande, nessa festa ele cortava o cabelo, ele deixava o cabelo crescer e colocava pó de ouro no cabelo para ficar brilhante. Então ele tinha uma cabeleira grande, Black Power, e uma vez por ano ele cortava o cabelo e pesava o cabelo, dava até 2 quilos de cabelo. Que inveja! 2 quilos de cabelo, e ele fazia uma festa enorme e tal, muita comida. Então ele tinha ovelhas e tosquiava. Então as festas de tosquia de Absalão já eram conhecidas, e elas vão ser replicadas mais tarde. Eram grandes festas que ele fazia, era uma festa de arromba mesmo. E o que é que ele faz? Convida Davi e todo mundo. Venha meu pai, para a festa, todo mundo,
todos os filhos, as filhas, vem todo mundo. Davi, não, meu filho, se for para levar a corte toda, é gente demais. Vai dar um prejuízo grande. É muita gente, porque o rei não vai sozinho. O rei vai com toda a corte. Então já imaginou que é um palácio inteiro ficar vazio e todo mundo ir para uma festa e ele ter que dar comida para todo mundo por uma semana? Ele disse, não, meu filho, o prejuízo é muito grande. Não tem como a gente ir, não. Não dá para ir todo mundo assim, não. Ele disse, então, pai, deixa eu pedir só uma coisa então para o senhor. Manda Aminon. 2 anos depois, Davi desconfiou, versículo número 26. Quando ele disse, não, se o senhor não quiser ir, tudo bem, mas pelo menos manda um representante. Quem é o representante do rei? O príncipe sucessor dele. Senhor, ok, o rei não quer vir, mas manda o substituto, manda o representante para honrar a minha festa, para a minha festa ficar mais bonita. Davi desconfiou, ele disse, para que ele iria contigo? Ou seja, qual o motivo? Mas já faz 2 anos. Absalão nunca disse nada. Ele, pelo contrário, abafou, guardou Tamar em casa, disse para ela não ficar contando nada para ninguém, porque a fofoca no palácio corria solta, mas ele tentou abafar o caso. O que é que Davi pensa? Tudo bem. E do mesmo jeito que Davi mandou Tamar como ovelha para a toca do lobo, ele mandou Aminon como ovelha para a toca do lobo. Ele também deixou, versículo 27, insistindo Absalão com ele, deixou ir com Aminon. Só que ele teve a ideia, manda todos os príncipes junto, todos os filhos de Davi vão também. O que ele talvez pode ter pensado? Absalão não vai fazer nada com Aminon na frente da família toda, não é? Mas Aminon herdou do pai o mesmo pecado de traição, de ser traiçoeiro como ele. E na tentativa de fazer com que Urias caísse, Davi embriagou Urias. E o que é que Absalão vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Aprendeu com o pai. E ele planejou dizendo assim, vamos fazer a festa. Coloca vinho para Aminon. E quando Aminon estiver bêbado, eu mato. Não, ele aprendeu com Davi. O correto é mandar os outros matarem. Ele não vai sujar as mãos. Porque Davi matou Urias pela mão dos amonitas. Absalão vai matar Aminon pela mão dos seus servos. Ele disse, quando Aminon estiver bêbado, matem Aminon. E não fiquem com medo não, pelo contrário. Ele disse, sejam fortes e valentes. Que coisa triste. Mesmas expressões usadas lá atrás, no livro dos Juízes. Mesma expressão que Davi traz para Joabe. Ele diz assim, seja forte e valente, tenha um bom ânimo, matem Aminon, a ordem é minha. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele matou Aminon naquele dia. E foi grande o aperreio, porque quando os irmãos viram Aminon morrendo, o que é que eles pensaram imediatamente? Absalão está dando um golpe de estado. Porque se ele já matou o herdeiro do trono, qual é o próximo passo? Ele vai matar agora todos os herdeiros que vêm depois dele, porque o próximo na sucessão era justamente Absalão. Se o primeiro morreu, o segundo é Absalão, mas ele não pode deixar que fique ninguém que queira matar ele depois, então ele vai matar todos os irmãos. Os irmãos então todos correram, cada um pegou o seu mulo, porque era assim que andava um filho de rei, um rei. O mulo era um animal de honra, então cada um pegou o seu mulo e saíram correndo. A notícia chegaram primeiro a Davi do que os filhos dele. Então, porque diz que a notícia vem a galope, notícia ruim vem a galope. A notícia chegou primeiro. E quando a notícia chegou para Davi, chegou do tipo assim, Absalão matou todo mundo. Absalão matou todo mundo. Davi entrou em desespero, versículo número 31. Rasgou a roupa, entrou em pranto. Ele perdeu todos os herdeiros, só sobrou Absalão agora. Absalão matou todos os filhos, Jonadab, o sagaz, que não é bobo nem nada. Diz para Davi exatamente qual era o plano. Como é que ele sabia desse plano? Porque Abinadab, ele sabia enxergar melhor. Ele tinha planejado o estupro, mas agora ele deduziu as coisas exatamente como tinha acontecido. Ele diz, porque não era segredo para ninguém, desde o dia que Tamar foi estuprada, que Absalão odiava Aminon. Ele disse, rei, não se preocupe, não morreu ninguém não.
Absalão só quer Aminon. Porque Davi não via, mas Jonadab viu, versículo 32. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Ele disse: rei, estava na cara, literalmente, de Absalão que ele ia fazer isso. Logo em seguida, o texto nos diz que vêm chegando os jovens, eles chegam, Davi fica um pouco mais aliviado, os irmãos dele, os filhos dele não morreram, todos eles levantam a voz em choro, no versículo 36, e choram amargamente, porque Davi nunca disciplinou os filhos, e os filhos imitaram exatamente os pecados de Davi. E o que foi que Davi fez quando se viu em pecado? Fugir do pecado, tramar para que não caísse de novo em pecado. E o que é que Absalão vai fazer? A mesma coisa. O texto nos diz que Absalão fugiu para o lugar mais protegido que ele tinha. Ele fugiu para o rei Talmai, o avô dele. Ele foi procurar o avô, lá em Jesus. Porque para Davi ir buscar Absalão lá em Jesus, Davi tinha que romper com uma aliança e iniciar uma guerra. E Davi não ia fazer isso. E o rei de Jesus, Talmai, não ia entregar Absalão de jeito nenhum, porque para ele era vantajoso, já que agora o neto dele era o herdeiro do trono. Ele não ia dizer, volta para casa, não. Ele tinha a chance agora de unir os reinos. O texto nos diz que Absalão fugiu por 3 anos, versículo 38, até que de novo aparece Davi, e Davi se acalmou, pensou melhor depois de 3 anos, resolveu que não valia a pena punir o próprio filho, do mesmo jeito que ele não foi punido com a morte, ele achou que não deveria punir também Absalão pela morte também, e o padrão se repete do mesmo jeito. E então o texto nos diz que mais tarde Absalão vai voltar para Jerusalém e tudo vai começar do zero, tudo novamente, repetindo os mesmos pecados. Não devemos nos enganar, meus irmãos. O pecado da lascívia de Davi se repetiu no filho. O pecado da tramóia, da traição, se repetiu em Absalão. O que eles estão fazendo é simplesmente imitando o seu pai. Deus está punindo na família de Davi com o padrão que Davi usou, desprezando a Deus. Porque Aminon despreza a Deus, desejando uma mulher que não podia. Absalão despreza a Deus, matando o filho em vingança de forma traiçoeira, com o mesmo método do pai, por meio da embriaguez e também por mão de outras pessoas e não pela própria mão dele. Isso nos deixa um grande alerta, meus irmãos, porque como pai de família, a gente às vezes acha que peca sozinho. Como pai de família, a gente às vezes acha que quando dá um vacilo, só eu dei o vacilo. Eu fiz sozinho, não há problema nenhum com isso. Mas na verdade, meus irmãos, todas as pessoas que estão ao nosso redor são afetadas pelos nossos pecados. Não podemos achar que a gente peca sozinho. Esse conceito individualista de relacionamento com Deus não é bíblico. O conceito bíblico é de que nossa relação com Deus se reflete em nossa família, em nossos filhos. Que a maneira como nós nos conduzimos diante de Deus reflete na forma como os nossos filhos vão viver. Por isso que o casamento era uma coisa tão importante em Israel, para que os dois pais o pai e a mãe tivessem um relacionamento com Deus e isso refletisse nos filhos. Porque se um dos pais não tivesse, isso ia refletir nos filhos. O pecado de um iria refletir no filho. A santidade da mãe reflete na santidade dos filhos, mas o pecado da mãe reflete também nos filhos. Então nós não podemos achar que os pecados não vão refletir. Ah, pastor, é maldição hereditária. Não, meu irmão, é imitação. É imitação. Sabe qual é a pior tristeza nossa enquanto pais? É que quando a gente vê os nossos filhos fazendo besteira, pode parar 5 minutos com a cabeça calma e você vai ver, ele está imitando você. Eles imitam exatamente os nossos pecados, as nossas falhas, eles nos imitam. Isso é uma maldição que nós carregamos na família.
Não podemos achar que os nossos pecados não têm consequências. O Senhor pode nos perdoar e pode nos trazer graça, mas os nossos pecados vão afetar aqueles a quem nós amamos. Isso nos é, meus irmãos, em primeiro lugar, um grande alerta. Um grande alerta para que a gente não ache que os pecados, simplesmente, eles são apagados da história e não têm consequência. Os seus pecados podem ser perdoados, mas eles sempre terão consequências. Eles sempre afetarão as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um grande alerta para nós. Mas, por outro lado, isso é um grande incentivo a nós, para que, quando nós estivermos diante do pecado, nós nos lembremos de Deus para não desprezar a Ele, nos lembremos dos nossos filhos, da nossa família, para não afetar aqueles a quem nós amamos. Porque o meu pecado, quanto marido, afeta Josi e meus meninos. Não tem jeito. Os nossos pecados afetam os nossos filhos. Então, por amor a Deus e por amor aos nossos filhos, nós deveríamos andar muito mais próximos da santidade do que o contrário. Nós precisamos nos lembrar disso. E esse fica o nosso desafio hoje. Um alerta para nós não cairmos em pecado, uma exortação, porque nós vamos ter consequências dos nossos pecados também em nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos bons exemplos para os nossos filhos, para que ao invés deles replicarem a nossa maldade e o nosso pecado, eles possam replicar a nossa santidade e o nosso compromisso com o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque em meio à nossa tragédia de pecado, nós afetamos muito mais gente do que nós gostaríamos, e aqueles a quem nós amamos são afetados também. Esse padrão que o Senhor usou vai nos alertar nos próximos capítulos, Senhor, de que Davi vai pagar de forma muito dura pelo pecado que cometeu. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos pela Tua graça a sermos uma boa influência para os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos uma boa influência para aqueles a quem nós amamos. E assim, Senhor, estimularmos a santidade e fazermos que a santidade seja imitada em nosso lar e não, Senhor, os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém.